Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lucão Responde, o quadro em que eu respondo as dúvidas de vocês aqui no nosso Instagram. Então, vamos lá, eu abri a caixinha, dessa vez foi no sábado, porque eu estava ocupado esses dias aí que o Doc estava aqui em casa, para quem acompanha os conteúdos aí nas redes de vídeos curtos. Deve saber quem é o Doc, então a gente estava preparando um podcast com bastidores, vai ser bem legal, acho que vocês vão curtir aí o conteúdo. Vou ter uma outra visão aí do Lucão. E vamos pegar aqui as perguntas de vocês que eu seleciono para responder nesse nosso vídeo. A gente consegue trocar muita ideia sobre isso também. E baseado nisso, a gente consegue aí manter um contato mais próximo, né? Que é algo que eu gosto bastante, porque o Lucão responde, eu me sinto como se eu estivesse conversando com vocês e de fato é uma conversa, né? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vou dar só uma breve atualizadinha sobre as minhas leituras, tá? Estou lendo agora sobre a escrita do Stephen King, é um escritor de ficção muito conhecido. Eu não li nenhum livro dele, mas eu me interesso pelo processo de escrita, né, produção de conteúdos e etc. Eu gosto de poder entender como as pessoas aí que são boas nas áreas delas desenvolvem os trabalhos, mesmo que não seja da minha área. Um outro livro que chegou essa semana, A Dupla Hélice, né? Como Descobrir o DNA, é o livro do James D. Watson, do famosa dupla Watson e Crick. Esse livro eu já li, tá? Eu comprei ele para ter físico. Muito legal, um livro contando os bastidores da descoberta do DNA, o sonho de Mendeleev, que é como ele conseguiu organizar a tabela periódica. Também já li, comprei para ter o físico. E aí livros que eu não li. Nada mais será como antes, do Miguel Nicoleles, muito além do nosso eu do Miguel Nicoleles também. Então eu vou terminar aí esse vídeo, esse livro do Stephen King e vou começar esses outros livros. Então, aí só para atualizar vocês dessas leituras que eu estou fazendo e farei. Então vamos para a pergunta. Uso beta bloqueador atrapalha o desempenho em atividades aeróbicas? Na verdade, o que acontece é que a tua frequência cardíaca ela não vai ser um bom marcador de intensidade. Por quê? O beta-bloqueador ele vai evitar que a tua frequência cardíaca suba por conta do princípio ativo do fármaco. Inclusive, quando eu trabalhei na academia e escola de atividade física para populações especiais, no caso aqui da minha universidade, a gente tinha esse tipo de questionamento e um dos princípios lá que embasava a prática de exercício físico para populações que inclusive tomam beta-bloqueadores, que como acontece com cardiopatas, essas pessoas, elas precisavam utilizar alguns outros parâmetros para definir a intensidade do exercício, como a percepção subjetiva de esforço. Sim, nesse caso é interessante por quê? Porque a gente colocava o frequencímetro e o beta-bloqueador ele impede que a frequência cardíaca da pessoa suba. Consequentemente, você não conseguia ter um controle de intensidade pela frequência cardíaca. Então, assim, não é que ele vai atrapalhar a performance do treino aeróbico, ele provavelmente vai interferir, porque quem toma beta-bloqueador é para não ter algum efeito adverso do excesso de pressão arterial, frequência cardíaca acelerada, que vai causar uma sobrecarga cardíaca. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que você vai ter que utilizar outras métricas aí para monitorar a intensidade. Sobre panturrilha, é verdade o mito que precisa de mais repetições para hipertrofia? É mito. Você pode escolher a faixa de repetições que mais se adequar para o teu planejamento ou a possibilidade de adicionar ou não carga. Porque, por exemplo, se você não tem muito peso para adicionar nos exercícios, naturalmente você vai ter que colocar mais repetições como uma forma de progredir e manter um bom volume ali. Isso é meio que a opção que se tem. Então você não precisa obrigatoriamente ter mais repetições, mas em alguns momentos talvez você fique forte e não tenha mais como adicionar carga e você precise ou trabalhar unilateral ou fazer mais repetições, para você manter dentro do range de repetições, que seria a faixa de repetições que vai provocar as melhores adaptações para hipertrofia. Então, você não precisa de mais repetições obrigatoriamente, mas você vai precisar, sem dúvida nenhuma, de alguma forma, ter progressão de sobrecarga, não só de carga. E aí você pode utilizar as repetições como uma forma de fazer isso. A academia prejudica a estatura de adolescentes? Não, auxilia no desenvolvimento de massa óssea e reduz o risco de possíveis lesões com outras práticas. Quando a literatura observa a prática de treino resistido musculação regular por adolescentes e jovens e analisa a estatura, não existe uma interferência negativa. O que acontece, na verdade, é uma melhora em vários marcadores, inclusive de inteligência. Treinar deixa as pessoas mais inteligentes, tá? E aí você pode estar falando, pô, eu conheço um cara que treina e não é tão inteligente assim. Não é que é uma regra, mas é que, no geral, uma pessoa que tem uma boa saúde osteomuscular, pratica exercício físico com regularidade, tenha um desempenho cognitivo melhor do que ela teria se ela não treinasse.
Porque o nosso erro muitas vezes é comparar pessoas diferentes. O que a gente tá falando é assim, uma pessoa, ela tem um determinado nível de inteligência, uma capacidade operacional ali. Existem vários domínios de inteligência que você pode analisar, tá? Não é só um teste de QI. Se essa pessoa treinar, a tendência é que o desempenho dela seja melhor. E aí tem alguns motivos para isso. Tem um fator que o treino secreta que chama BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que seria fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF, ele parece fazer um processo no nosso cérebro que estimula a formação de sinapses, fortalecimento de sinapses e também isso consequentemente pode melhorar o desempenho cognitivo, porque você tem ali, eh, uma interação no cérebro dos neurônios que podem fazer com que isso se torne algo mais bem organizado e fácil de acessar, né, em termos neurocientíficos aí. E a melhora do fluxo sanguíneo, essa neurogênese, também formação de novos neurônios, parece algo extremamente benéfico e o exercício tem o papel ele tem a capacidade de estimular essas vias. Então, qual o benefício se tem com o aumento de texto total e é disponível? Cara, você só vai ter benefício em 2 casos, ou você é deficiente e você corrige a deficiência de testosterona, ou você utiliza em doses suprafisiológicas, porque a galera confunde e pensa assim: "Tá, se eu sair da testosterona de 500 para 800 não faz eu ganhar mais massa muscular? Por que raios um fisiculturista, ele é enorme e ele utiliza testosterona?" Só que a testosterona dessa pessoa, ela não é uma testosterona que foi de, 500 para 800. Ela tá em 3.000, 2.000. E daí, nesse caso, doses suprafisiológicas acima do que o teu corpo produz via exógena, elas inibem o teu eixo, só que como a quantidade é muito alta, acima do que você conseguiria naturalmente pelo padrão de liberação pulsátil, que você vai produzindo testosterona de forma pulsátil, né. Você tem os estímulos do a gente fala o eixo hipotálamo, hipófise, testículo, né, as gônadas. Então, nesse caso, você tem uma liberação que ela é pulsátil e obedece a feedbacks. O que que acontece? Quando a tua produção de testosterona sobe para você atingir os níveis necessários ali, o teu corpo vai regular a produção para você ficar dentro da faixa fisiológica. Então, por isso que você vai mensurar a testosterona, ela vai oscilar. Só que essa liberação pulsátil, ela vai ter um padrão de funcionamento fisiológico. Então você produz, aí se você vai utilizar para o que precisar utilizar em todos os tecidos, e aí vai depender de quantidade de receptor androgênico, a resposta a esse receptor, são vários fatores específicos, e depois você vai metabolizar, e aí você vai excretar esses metabólitos. É normal, inclusive, por exemplo, quando se faz antidoping, você vai buscar pelos metabólitos de esteroides anabolizantes, tá? Esse é um dos métodos para detectar. O que que acontece quando o cara ele toma testosterona em doses suprafisiológicas? Esse eixo para de funcionar, por quê? Porque você está constantemente com mais testosterona do que precisa, então o teu corpo vai desligar os mecanismos naturais de produção. É um controle de feedback negativo. Se você estudar fisiologia hormonal, você vai entender. E aí, nesse caso, o que que acontece? Por estar em níveis que eles são sustentadamente altos, assim, sabe? Você tá o tempo todo com níveis altos, aí você aumenta a produção de receptores androgênicos, só que você não tem o controle do teu corpo. Então você força o teu corpo a ter uma resposta, só que nem sempre essa resposta é só positiva, não à toa. Existem pessoas que têm calvície de padrão masculino, você tem pessoas que, por exemplo, elas sofrem com colaterais, acne, por exemplo, porque aquele excesso de testosterona não atua só no músculo, vai gerar uma super resposta em tecidos que são responsivos, aí a pessoa pode ter mais ou menos suscetibilidade. Só que a nossa testosterona natural, por que ela não desencadeia essas respostas? Porque ela não é sustentada nesses níveis altos sempre. Esses mecanismos de controle vão fazer que elas oscilem. Então, naturalmente, a flutuação de testosterona natural não consegue provocar essas adaptações que a testosterona em doses suprafisiológicas consegue. E agora, uma pessoa que tem deficiência de testosterona é a mesma coisa que uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, de hormônios da tireoide. Ela precisa repor para que as funções fisiológicas funcionem. Porque existe uma quantidade de testosterona que você precisa produzir para você ter as suas funções fisiológicas. E aí, mas isso é uma outra coisa que a gente está discutindo. Então, você, no teu exame, mostrar que a tua testosterona subiu de uma hora para outra, isso só pode refletir um padrão de liberação pulsátil ou alguma mudança de composição corporal, mas não é que a testosterona causou isso. A tua testosterona pode ter subido por N motivos, as coisas são multifatoriais, sabe? Então, é muito reducionista a gente querer analisar só a concentração no hormônio no exame de sangue para querer aferir determinadas propriedades, tá? E também é muito fácil de manipular os outros, por quê?
É só aproveitando aqui, essa semana popularizou muito os exames de testosterona de um desses gurus da internet aí, né. E o que que acontece, pessoal? A gente não tem exame de FSH, não tem LH, as pessoas nunca liberam colesterol, a pessoa coloca o recorte do exame, você não sabe nem se o exame é da pessoa. Então tem muita coisa aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? O exame a gente analisa dentro de um contexto, se não oferece um contexto e todos os marcadores, então é meio sem sentido ficar discutindo essas coisas, sabe? Quando se faz necessário ciclar carbo? Necessário, assim, não existe necessidade. Você pode utilizar como uma estratégia, eu inclusive tenho um vídeo aqui falando sobre fazer transição, ciclo de calorias no pós-cutting para evitar o reganho. Aí eu acho interessante. Por que que o ciclo de carbo muitas vezes funciona? Porque a pessoa está um tempo em déficit calórico, a tendência é que a aderência à dieta vá reduzindo. Quando ela introduz um ciclo de carbo, por ter disso que ela consome um pouco mais de calorias e carboidrato, ela consegue se manter na dieta. Também, se for uma pessoa que já está bem seca, percentual de gordura baixo, você vai conseguir enxergar mais os músculos, você vai ter uma ressíntese de glicogênio, um músculo mais cheio, vai reidratar também esse músculo, porque o glicogênio vai atrair água, você vai observar um músculo maior. Talvez esse conjunto de respostas, poder comer mais e ver o músculo maior, ele vai fazer com que você sinta que você tem que continuar na dieta, a tua aderência aumenta, mas não dá para dizer que é um efeito, assim, mágico, né. Não existe necessidade, mas é uma estratégia que pode ser interessante em alguns contextos. Eu sinto que estagnei na minha progressão de carga, como mudar? Na verdade isso é normal. Assim, existe o pessoal, e eu acho muito válido as pessoas terem métricas de progressão no treinamento, certo? Mas se criou na cabeça das pessoas uma necessidade de progressão de carga que ela não é factível e é insustentável. Assim, pensa comigo, se a gente conseguisse progredir carga, assim, dessa forma, você ia observar que, cara, primeiro, a gente ia começar treinando com peso um exercício e ia chegar um momento que a gente estaria com uma quantidade exorbitante de carga naquele exercício. Obviamente as coisas não acontecem desse jeito. Então, por exemplo, eu fico pensando, se fosse assim, vamos pegar um supino. Você começou fazendo com 20, de repente tá com 40, de repente tá com 50, de repente tá com 60. Só que você vai perceber que vai chegar um momento que muito provavelmente você tá perto do teu teto de progressão de carga naquele exercício. E aí você vai pensar, pô, o exercício ele para de dar resultado? Não. Isso acontece porque até tem um estudo sobre isso. Mostra que os powerlifters de elite, eles fazem a maior parte dos ganhos dele nos primeiros anos de carreira. Depois os incrementos são muito pequenos. Porque é isso, a nossa curva de resposta e adaptação de forma natural aos estímulos, ela tende a ser assim. Você começa, sempre tem um ponto onde você vai conseguindo ter uma boa progressão de forma geral e adaptação, e vai chegando um momento que você vai se aproximando desse platô. Qual que é o problema? Às vezes, os incrementos de carga que você conseguiria no exercício, eles são tão pequenos que você não consegue adicionar. Então, nesse caso, eu diria para você não ficar tão bitolado assim com progressão de carga, entendeu? É importante progredir carga, mas não é a única métrica que você vai olhar em termos de resultado, principalmente se você quiser um treino baseado em hipertrofia e não na performance naquele exercício. E eu imagino que ninguém vai competir num campeonato de supino articulado, porque, né? Então, assim, utilize a progressão de carga como métrica, mas não se frustre caso a tua progressão de carga a curva achate. Isso é normal. Cadê o vídeo do seu dia completo de dieta? Cara, eu vou gravar, mas eu preciso tempo, né? Então, eu não vou prometer pra vocês que essa semana sai, tá? Mas eu imagino que nas próximas aí vai sair por quê? Porque eu tenho que gravar vídeo informativo, tenho que fazer muita coisa. Consequentemente, o tempo fica mais escasso, né? Eu preciso trabalhar, fazer consultoria, gravar as aulas da comunidade. Por exemplo, essa semana tem o projeto da mentoria aí do podcast que a gente vai lançar. Então acaba que fica corrido, mas vai sair. Eu digo pra vocês que vai sair. Dica para recém-formado em nutrição crescer no mercado. Então, o que que acontece? Muitas vezes você sai da faculdade e, assim, às vezes existe um despreparo técnico, mas além de existir um despreparo técnico, existe também uma falta de conhecimento assim, de como funciona toda essa cadeia, desde as obrigações jurídicas e legais do profissional, até a parte, pô, como produzir o conteúdo, como usar o software, como trabalhar na captação de cliente, como crescer aí a tua rede de pacientes, etc. Inclusive, isso é algo que a gente quer desenvolver na mentoria. Porque na mentoria nós estamos trabalhando para que a gente consiga oferecer tudo que um profissional precisa. Eu esses dias entrei em contato com as pessoas falando, e questionando sobre se eles já tinham feito mentoria e qual tinha sido a experiência. Por quê? Porque eu não quero repetir esses conteúdos que a gente sempre vê na internet e que ninguém gosta, sabe? O cara te vê numa mentoria para te dizer um formato de conteúdo. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer
é fazer com que as pessoas tenham processo, eles se formam, eles vão entender como buscar informações. Então o que a gente quer é oferecer toda uma rede, desde de assuntos de como buscar essas informações, como produzir os formatos de conteúdo, mas pegar e analisar o que funciona para a pessoa. Por quê? As circunstâncias de desenvolvimento, tanto no processo de formação profissional quanto desenvolvimento pessoal teu, elas são muito únicas. Isso vale para todas as profissões, não só para nutrição. Então, por exemplo, você teve, condições na infância, no teu desenvolvimento, que formaram você a pessoa única que você é. São eventos que são tão aleatórios e imprevisíveis que formam um ser humano único. Não faz sentido a gente enlatar todas essas pessoas no mesmo molde. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas elas sejam sem personalidade, e eu acho que na internet a gente já tá de saco cheio dessas pessoas que fazem todo o conteúdo igual. A forma de falar é igual. Sabe esse conteúdo de IA? Inclusive é um desses motivos foi o que me levou a comprar esses livros do Nicoleles, que eu sei que ele é bem crítico disso, porque nós somos muito originais e às vezes enquanto profissional, a gente quer se encaixar tudo dentro de uma caixinha que não nos pertence. A gente precisa achar o nosso formato, a forma com que nós nos comunicamos com o público, e eu acho que dentro dessa mentoria o que a gente quer é justamente isso, fazer com que os profissionais que saem do processo de formação, eles encontrem a própria identidade e dentro da produção de conteúdo eles consigam fazer alguma coisa que eles se sintam confortáveis e satisfeitos com o que eles estão fazendo. Só que não basta só produzir conteúdo. Tem que trabalhar na captação de cliente, óbvio, você tem que pensar no faturamento, nesses aspectos financeiros que são muito importantes, não tem como a gente deixar de falar isso, porque se de repente eu te estimulei a começar uma graduação e estudar mais, eu sei que você também quer um retorno financeiro. Não é que você precisa ser multimilionário, mas você quer, pô, pelo menos poder, nem que seja comprar teus livros, tomar um cafezinho, pô, dando meu exemplo, né? Assistir uma partida de futebol aí, que são coisas que eu gosto. Mas para você ter essa tranquilidade, você também tem que ter uma contrapartida financeira. Então a gente está estruturando algo para ser realmente um negócio que vá fazer esses profissionais que eles vão ser fora da curva, mas verdadeiramente fora da curva, porque eles não fazem um conteúdo que é esse conteúdo enlatado do "Você sabia que a sardinha tem?". Vocês entendem o que eu tô falando, né? Não à toa a gente decidiu que o nome do nosso projeto vai ser Outlab, que seria o laboratório de Outliers, por quê? São pessoas que quando você vê que tá todo mundo fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito, buscando o mesmo formato, de repente encontrar dentro dos diferentes formatos algo que conecta com você e com as pessoas que você quer comunicar. Então, a minha dica seria essa, né. Não sei se, de repente, você vai conseguir fazer parte da mentoria pelo número de vagas que a gente vai ter, que vai ser um serviço bem personalizado, mas, a minha dica seria você tentar abraçar todas essas áreas: qualificação técnica, produção de conteúdo, fazer um conteúdo honesto que se conecte verdadeiramente com as pessoas e fazer com que você, de alguma forma, tenha um retorno financeiro que é muito importante também, né. E isso obrigatoriamente vai te levar às outras coisas que precisam ser aprendidas. Banho gelado pós-treino prejudica os resultados e a longo prazo? Se for de musculação, não parece ser interessante. Agora eu não sei exatamente que treino você falou. Então é difícil te responder com precisão, assim. O que é valor biológico numa proteína? É a capacidade da proteína em estimular a síntese proteica de uma forma que dependa da quantidade de aminoácidos essenciais que essa proteína fornece, porque são 9, né, que nós não conseguimos obter aí, internamente, porque, assim, o nosso corpo produz muita coisa, mas tem coisa que a gente precisa ingerir. Existem aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais, por exemplo. E o valor biológico da proteína, ele tá muito ligado a essa quantidade de aminoácidos essenciais que a proteína oferece na porção. Se uma proteína tem baixo valor biológico, ela não contém todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes para estimular a síntese proteica em boa magnitude. Então, o que seriam proteínas que têm alto valor biológico? Proteína isolada da soja, né? A proteína da whey protein. As proteínas de origem animal tendem a ter um alto valor biológico, mas as de origem vegetal também podem ter. Você pode combinar. Então, o valor biológico ele diz respeito a essa quantidade de aminoácidos essenciais oferecidas pelos alimentos com a capacidade, e daí no caso, alimentos que são fonte de proteína, mas não apenas proteína, e ter a capacidade de estimular a síntese proteica em quantidades satisfatórias. Os estudos originais, eles são em camundongos, né? Mas a gente tem uma boa reprodutibilidade em humanos nesse aspecto, porque a gente conseguiu mensurar a resposta à síntese proteica e isso também depende de algumas coisas, né. A digestibilidade da proteína, existem vários scores, né. Tem o PDCA, que ele é um score que ele é corrigido pela digestibilidade, então não considera só
a quantidade de aminoácidos essenciais que a proteína tem ali, né, mas também a tua capacidade de absorver, né, digerir e utilizar esses aminoácidos. Qual a diferença de um treino para ganho de volume muscular e ganho de força? A diferença é, cara, é assim, principalmente a especificidade do treino, né. Quem quer ganhar mais força tem que trabalhar com mais intensidade. É principalmente isso. Agora, se você quer ganhar tamanho, volume no músculo, a intensidade ela é muito mais ampla, né? A quantidade aliás, a quantidade não, o espectro de repetições que você pode trabalhar ele é muito maior. Qual é o assunto que mais interessa estudar? Cara, interessa, varia, cara, varia do momento. Assim, tem vezes que eu tô mais afim de estudar uma coisa, tem vezes que eu tô mais afim de estudar outra, mas não assim, eu durante muito tempo o que mais me interessava era treino, né, que eu falo pra galera que eu mais estudei foi treino e musculação. Mas hoje os assuntos são muito variados, assim, então vai do momento, eu não tenho muito que uma regra não, sabe. O negócio é estudar, o assunto daí depende, às vezes eu tô mais interessado em algumas coisas e eu vou mais a fundo, né. Mas não é que, porra, eu assim, tem algo que naturalmente eu acho que é, o ato de estudar, pra mim, ele é mais importante do que o tema em específico, sabe. Que dia sai o podcast? Cara, eu acho que sai logo, porque o editor vai editar, e aí mas quando sair eu acho que vai ser em collab aqui no canal, então vocês vão conseguir ver, foi uma troca de ideia bem legal, a gente tá falando sobre produção de conteúdo. E eu acho que vai ser bem interessante, como tem muitos profissionais que acompanham a gente, eu acho que vai ser bem legal, né. Uma das lives vi que tu tem um violão, você manja? Cara, ó, vou contar pra vocês, que, foi durante a pandemia isso. Eu sempre quis tocar violão, e aí eu decidi que ia comprar violão e aprender a tocar. Comecei na internet, assim, sabe. E daí eu lembro, cara, os primeiros momentos eu pensei: "Cara, é impossível fazer isso". Primeira vez que eu fui fazer uma pestana, eu pensei: "Cara, não tem a menor condição de eu conseguir fazer essa atividade aqui". E aí eu fui assim, eu tinha uma rotina, cara, todo dia eu, pô, fazia as coisas que eu tinha que fazer de manhã, na época eu atendia personal, tinha algumas obrigações, etcétera, mas no meio da tarde eu nunca trabalhei, assim, porque no personal não tem, eh, aluno nesse horário, né. E aí eu pegava o violão todo dia, meia hora, 40 minutos, cara, e fui aprendendo. Só que o que acontece? Eu queria aprender a tocar as músicas que eu gostava, não, assim, tipo, teoria musical e etcétera. Então, por exemplo, eu sei algumas músicas, bem rudimentar ainda, né, mas eu não sei as notas, né. Então, assim, é basicamente por similaridade, é tipo como a gente aprende idioma. Eu fui aprendendo a fazer as posições com os dedos ali, e não sabia necessariamente que nota era, mas eu sei tocar algumas, então eu não manjo, é muito mais recreativo, mas eu não quero ser, um profissional no violão, nem tem tempo hábil pra isso, mas eu não quero profissionalizar todos os meus hobbies, sabe. Eu quero sabe aquele negocinho, tem algumas coisas que eu quero ser ruim? Eu não quero assim, ser um super músico, aprender coisas super complexas. É bem isso, assim, eu não quero profissionalizar tudo que eu faço. Inclusive eu acho que tem um vídeo que eu vi, que é assim, que o cara fala que você tem que ser ruim em algumas coisas mesmo. E eu acho que é bom, cara, porque assim, senão as coisas começam a ganhar um caráter que elas deixam de ser hobby, né. Estratégias como drop set e super série realmente funcionam? Cara, elas são estratégias tempo eficiente, pra você agrupar muita série num tempo pequeno. Se você comparar com o treino tradicional, a tendência é que os resultados eles sejam bem similares, tá? Principalmente se equiparar o volume ali. Agora, isso não tem que servir para você utilizar, por exemplo, essas séries pensando de alguma forma que elas vão gerar resultado superior. São ferramentas, mas assim, você não precisa delas. Elas podem ser úteis em alguns contextos. Com técnica de treino, é exatamente o que eu falei no vídeo sobre falha. Não é sim ou não. É questão de depende de contexto. Lucão, se você pudesse investir em 3 livros para estudar bem a nutrição, quais você escolheria? Cara, eu escolheria Nutrição Avançada e Metabolismo Humano, Nutrição Moderna de Shields e Bases Fisiológicas da Nutrição na Saúde e na Doença. Eu acho que é alguma coisa assim. Não, Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição nas diferentes fases da vida na saúde e na doença, que são os 2 livros grandões que eu tenho ali, né? O verde vocês estão vendo. Eu investiria nesses 3. Arsenal vai deixar de ser dependente de bola parada esse ano ainda? Cara, eu acho que não diria dependente, é que é uma das ferramentas do time, né. Mas eu acho que, assim, o que acontece é que é uma curva natural. Quando você ficar muito bom em alguma coisa no futebol mundial, a tendência é que surjam modelos para contrabalancear isso. A gente teve revoluções recentes no jogo,
com o Guardiola, e você percebe que os times aprenderam a jogar contra o modelo. Tanto que se vocês forem pegar, você pega o time do Barcelona, né, ali da 2012, aquela época lendária do tiki-taka lá. Se vocês forem assistir os jogos dessa época, o jogo ele era muito mais lento. O que que acontece? O futebol foi evoluindo e naturalmente se criou formas de contrabalancear esse jogo. Por exemplo, o Jürgen Klopp contra o Guardiola. O jogo ele não era tão cadenciado, ele era muito vertical e rápido, muita pressão. Então já existiu um mecanismo para combater, contra-atacar o modelo de jogo. Eu acho que a bola parada do Arsenal é a mesma coisa. É a mesma coisa. Assim, eles vão usufruir o máximo que eles conseguirem até as pessoas conseguirem se adaptar a isso e talvez, de alguma forma, conseguirem utilizar o contra-ataque para machucar o Arsenal. Eu vi que foi no jogo contra o Chelsea recentemente, né? E o Chelsea tirou 3 jogadores da área para obrigar os jogadores do Arsenal a sair da área, na bola parada. Então acho que naturalmente vai existir uma adaptação aí que vai fazer com que os times. O futebol é assim, né? Eles contra-ataquem esse modelo ou essa ferramenta com outras que possam, inclusive, ferir os adversários. Então, o jogo do Guardiola era de imposição, posse de bola e marcava pressão. O que, que eles fizeram? Eles, por exemplo, eles começaram a executar a pressão mais rápido, com mais eficiência e serem mais verticais. Por quê? Porque o time, se ele tá inteiro no ataque, ele leva um tempo para se recompor. E é muito mais fácil você correr para frente do que para trás. Em termos de, por exemplo, você tá atacando, o time inteiro tem que encaixar a marcação para voltar, certo? Então você pega, por exemplo, um time que hoje você vai ver os contra-ataques, eles saem com a bola no pé, no chão, em 5 toques eles estão na área adversária. Então eu acho que o modelo de imposição do jogo, por exemplo, não à toa você vê que os times do Guardiola nos últimos anos são mais frágeis defensivamente. Por quê? Porque eu acho que o modelo de transição, hoje fisicamente, ele acaba conseguindo escapar melhor desse modelo de imposição e toque de bola. Porque uma época, os times que jogavam contra o Barcelona do Guardiola, eles não conseguiram sair da defesa. Eles desenvolveram mecanismos para isso, não é chutão. Eles trabalham com vários gatilhos, né. Então você vê, por exemplo, o time rouba a bola, o pivô já se posiciona, o ponta já sai fazer as corridas, e de repente é uma bola no pivô, ele domina, ajeita para quem vem de trás, e esse mecanismo, a hora que você vai ver o time adversário num contra-ataque, eles chegaram com 5 jogadores. Não à toa, eu acho que o time que mais machucou o Guardiola, por que eu tô fazendo esse paralelo com o Guardiola e esse modelo? Porque eu acho que a bola parada, em algum momento, vai ter alguma espécie de counter aí, e eles vão ter que reajustar, né. E aí, assim, eles são muito dependentes por quê? Porque se eles atacam e tem muito escanteio, né, e eles atacam bastante, se torna mais uma ferramenta. E o Borussia, quando vai parar de entregar os jogos com 3 minutos para acabar? Hoje, estamos a 3 pontos do Bayern de Munique, né. Vamos continuar com 3 pontos? Não sei, porque a gente precisa de mais 2 rodadas, porque o Borussia ele não pode só empatar em número de pontos, porque eu estava vendo ontem, o Dortmund tem 6 empates e o Bayern acho que tem, 1 empate. Ou seja, a diferença de pontos dos 2 é porque o Bayern, eles têm o mesmo número de derrota, mas o Bayern empatou muito menos. Ou seja, no critério de desempate de vitórias, o Bayern tem bem mais, né. Então o Borussia, em confronto direto, acho muito difícil que o Borussia consiga, né. Então nós temos que torcer. Nossa, mudei a pergunta, né, mas é porque eu tô feliz porque pelo menos a gente tá 3 pontos, tá, a campanha na Bundesliga tá ok, mas o Borussia ele é sempre assim, você assiste um jogo, o Dortmund faz 1-0 contra o penúltimo colocado, você fala: "Pô, jogo tranquilo", ele faz 2-0, fala: "Jogo tranquilo". Alguma coisa acontece que em 10 minutos o time toma um empate e passa o jogo inteiro quase tomando o gol da virada pra fazer um gol no final. É isso. Como o perfil de resistência interfere na hipertrofia? Então, o que acontece é que, assim, o perfil de resistência, ele vai variar a quantidade de resistência que você vai enfrentar ao longo de uma determinada amplitude de movimento. Tem um nome para isso, né, tem curvas ascendentes, descendentes, etc. Que vão dizer, por exemplo, respeito a quando o músculo é mais sobrecarregado, né? Por exemplo, ó, por que eu falo quando ele é mais sobrecarregado? Porque em determinada amplitude o músculo vai estar alongado, vai estar encurtado, você vai ter um favorecimento ou um desfavorecimento biomecânico. Isso vai fazer com que o pico de tensão daquele exercício possa acontecer com o músculo mais alongado, o músculo mais encurtado, ou em determinada posição que favorece a atividade de um determinado grupo muscular. Isso pode impactar a hipertrofia regional, por exemplo, porque e daí já é mais especulação, né? Favorecer
Sobrecarga com músculo alongado, você pode falar que pode causar uma hipertrofia mais distal, longitudinal, etc. É que o que que acontece, assim, só para abrir um parênteses para falar sobre isso. Quando a gente discute adaptação de treinamento, muitas vezes a gente, analisa os estudos e eles medem o ponto médio do músculo. Então eles vão pegar o bíceps, eles vão pegar lá da cabeça do húmero, e aí eles vão pegar até aqui uma determinada marcação no braço e vai ser o ponto médio ali, né, que vai ser utilizado. E aí esse ponto médio, ele mede a hipertrofia, só que se você fosse analisar talvez, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, como a gente não pega a medida do músculo como um todo, via de regra, o que acontece é que a hipertrofia ela tende a ser similar no ponto médio. Mas se a gente fosse comparar a hipertrofia distal ou longitudinal, né, são esses nomes, ou proximal, a hipertrofia radial, talvez mudasse. Então, talvez os tipos de hipertrofia mudem, que é algo que a gente conhece como hipertrofia regional. E daí a curva de força do exercício pode provocar esse tipo de alteração. Não à toa você vê estudos que medem hipertrofia em mais um ponto, quando eles comparam diferentes exercícios, via de regra, as adaptações são diferentes. Então, quando a gente compara exercícios diferentes, as adaptações também elas tendem a ser diferentes dependendo do local do músculo que você analisa. Inclusive no meu livro, cara, eu já sempre falo isso, há 4 anos atrás eu já falava sobre isso aí. Acha válida a suplementação do Biquinol no Biquinol para algum público? Não. Inusitom é um suplemento que vale a pena? Não. Qual é essa onda de NAC? Nunca entendi porque virou moda também, porque sempre tem alguma coisa que tá virando moda. Sempre tem alguma coisa que tá virando moda. Então é magnésio, é NAC, sempre vai ter alguma coisa. Infelizmente, sempre vai ter algum suplemento natural aí que a galera vai estar comprando. Mesmo que a gente diga que não funciona. E eu falo, né? O suplemento ele é tão mágico que uma hora a galera para de tomar. Por quê? Porque não dá resultado, né? Aí eles vão procurar uma outra coisa. Lembra que uma época era moringa? Lendária moringa, né? Agora ninguém mais fala da moringa. Qual a sua maior influência na filosofia e moral enquanto pessoa? Cara, eu acho que o que ele quer dizer, assim, é minhas influências que me moldaram como ser humano, questão de caráter, assim, a forma que eu enxergo a vida, minha filosofia de vida e minha moral. Cara, são as pessoas da minha família mais próximas, assim, né. Cara, minha mãe e meu vô. Assim, eu acho que a pergunta é isso, tá. Eu não sei se ele tá falando de algum autor, eu acho que não é autor, né. Se é enquanto pessoa, porque assim, cara, assim, a minha mãe se separou do meu pai tinha 6 anos, então eu não tive o pai presente na minha formação, na minha criação, sabe. E, tipo, até talvez meu pai tivesse a oportunidade de ser presente e não foi. Cara, e durante muito tempo, o a questão de valor, ética, caráter e etcétera, eu tinha exemplos dentro de casa, né, que no caso era basicamente minha mãe, porque era eu, minha mãe e meu irmão mais novo, né, eu sou o irmão mais velho. E assim, o meu vô sempre deu muito suporte pra nós, assim, o meu vô ele se aposentou como engenheiro agrônomo, e ele se formou numa época que as pessoas não faziam faculdade basicamente, né, assim, era bem mais difícil, era muito mais seleto. E eu sempre, assim, cara, sempre tive exemplos de que estudar valia a pena, o meu vô sempre também exigiu muito isso, sabe, da nossa família. Então, e ele e um cara muito correto, sabe, muito correto mesmo, assim, muito certo com as coisas. Então, esses exemplos eles sempre foram meio que sendo absorvidos, assim, eu convivi também eu tive uma tia que ajudou na minha criação, tia-avó, né, que no caso ela é irmã da minha avó, e ajudou muito na minha criação também, uma pessoa muito correta, eu tive boas pessoas que moldaram o meu caráter, assim, e eu tive esses exemplos de que estudar valia a pena, tive, assim, minhas condições básicas de vida satisfeitas, né, então, pô, tinha comida em casa, assim, talvez não tinha acesso a últimas tecnologias, não tinha sempre as melhores coisas, mas tinha o suficiente para eu me desenvolver bem, e aí esses exemplos eles cuidaram da minha formação, cara. Eu considero que são esses exemplos, assim. Cara, e se a pergunta é: "Qual sua maior influência na filosofia e moral enquanto pessoa?". Se for sobre autores, aí eu tenho pouquíssima leitura nisso, sabe, pouquíssima leitura. É necessário mudar o estímulo do músculo mesmo treinando de forma correta? Necessário não é, mas vocês viram que eu falei sobre hipertrofia regional aqui. Provavelmente, quando você mudar os padrões, você vai ter adaptações diferentes. Então, eu acho que pensando numa hipertrofia mais homogênea, você variar de forma programada ao longo do tempo o treino é importante para você ter uma hipertrofia em locais diferentes do músculo, sabe? Justamente aproveitando diferentes curvas de resistência, diferentes tipos de resistência, e talvez para dar uma dinamicidade maior. Mas você não precisa, você pode continuar com o mesmo treino e provavelmente você vai ter um bom desenvolvimento, certamente.
Depois de um tempo, é normal o peso demorar para diminuir. De janeiro para cá, perdi 1 quilo. Muito provavelmente a aderência à dieta diminuiu. É isso que explica o platô. No meu vídeo sobre como evitar o reganho, eu explico isso, tá? Eu falo sobre isso aí. Se caso não consiga dormir muitas horas à noite, dormir à tarde não compensa a falta de sono, mas tirar cochilos ajuda. Tirar cochilos ajuda. Inclusive, cadê o sonho de Mendeleev aqui? Reza a lenda que ele organizou os elementos da tabela periódica após um cochilo. E durante esses cochilos e o sono, é muitas vezes quando a gente forma novas conexões, consolida conhecimentos, porque existe um padrão de ativação neural, ele é específico do sono. Então o sono ele é fundamental para que você aprenda de verdade e consiga consolidar, e além de óbvio, né, processos de reparação, tudo isso que nós sabemos que o sono tem um papel, assim, determinante. Peptídeos pode ser usado para ganhar massa? Cara, besteira, tá? Tô com 103 quilos, consumindo em média 1.500 quilocalorias por dia, musculação e cardio. Mas tô conseguindo comer isso tudo bem tranquilo. Tem risco de estagnar? Se a tua aderência à dieta diminuir, sim. E aí vai estagnar, que eu falei. Cafeína em cápsulas. Tem pedindo mais dicas sobre livro. Dica para recém-formado, já passei também. Tá. É realmente necessário treinar antebraço? Se sim, qual o volume? Se você quer desenvolver o músculo, sim, e o volume vai depender do objetivo. Eu sempre falo, né? O treino ele é um grande depende. Não dá pra gente encaixar em formas específicas. Eu não gosto de ficar assim. É porque oferecer recomendações genéricas sobre treino não faz sentido. Porque eu quero que vocês pensem o que tu tá achando dessa nova trend dos peptídeos na galera da maromba? Cara, é que assim, ó, vamos lá, pessoal. Trend de peptídeo e trends no geral de coisas que as pessoas consomem. Vai sair um react, não saiu ainda, que é um vídeo que eu reagi do Jones Manuel. Você tem todo o direito de não gostar do Jones, eu não tô, não é esse o ponto aqui. O que eu tô dizendo é que assim, a discussão do vídeo foi: a indústria do wellness, ela cria a necessidade para sanar a necessidade. A necessidade real não existe, mas é criada. Então vocês percebem que nós sempre estamos discutindo qual é a próxima coisa a ser tomada. Então lembra que eu falei? Era moringa. De repente é magnésio. De repente é NAC. Esses são suplementos naturais. De repente o que que vem? Peptídeos prometendo. Lembram do SARMs? Vocês lembram do SARMs? O que que deu o SARMs? Não deu nada. Agora é os peptídeos. Você fala: Lucão, mas peptídeo é diferente. GLP-1 agonista Monjar não é peptídeo. Gente, são peptídeos. O GH é um hormônio peptídico, certo? Só que existe uma diferença muito grande. A gente tá falando de outras coisas. As pesquisas sobre segurança, elas não são assim claras mostrando que existe uma segurança. O Monjar existe pesquisa sobre segurança. Então não dá para encaixar todos os peptídeos na mesma categoria. O que que acontece? Eles aproveitam às vezes o sucesso de um fármaco como a tirzepatida, como a semaglutida, que são peptídeos, agonistas do GLP-1, GIP, ou daí tem a retatrutida, que é do glucagon futuramente, que vai sair, e eles pegam assim, pô, tem peptídeo que funciona. Eles criam uma necessidade, o quê? Você vai ter muito resultado e não vai ter colateral. E, cara, a gente sempre tá pulando de trend em trend e as pessoas continuam caindo. E existe uma regra básica: se funciona, você vai saber. Da mesma forma que você sabe que esteroide anabolizante dá resultado, mas dá colateral. Você sabe que tirzepatida funciona. Nós não sabemos como é que vão ser os desfechos a longo prazo. Então não existe esse negócio secreto que, pô, cara, se você não tá tomando isso agora, você tá. Não, não existe. Então, assim, e aí, por que que eu falei do vídeo lá do Jones? Porque, assim, é óbvio que ninguém divulga isso de forma inerte. De alguma forma isso vai converter. Por quê? Porque você precisa criar uma necessidade para vender. Porque a galera começa a tomar a moringa, percebe que não muda muita coisa, para de comprar a moringa. E aí eles precisam criar uma nova necessidade para continuar vendendo, e eles vão criando essa necessidade para continuar vendendo. E aí, assim, você vê que o sistema se retroalimenta. Por quê? Patrocina influencer, o influencer diz que o shape dele é por conta do que ele toma. Você quer tomar o que ele toma, a necessidade foi criada, eles vendem. Aí você toma, vê que não tem resultado, daí daqui a pouco eles, não, mas esse aqui é a nova revolução. E vão continuar te vendendo. Lembra Tribulus? Teve uma época que era Tribulus. Teve uma época que era derivado de turquesterona. Tem alguma coisa. Sempre tem o santo graal que vai fazer tudo mudar. E é por quê? Porque precisam criar uma necessidade para que você continue comprando. Aí você compra, vê que não tem resultado, eles vão criar uma outra necessidade. O influencer ganha dinheiro com isso, as empresas ganham dinheiro com isso. E assim, eu, por exemplo, eu sei que eu tô deixando muito dinheiro na mesa não aceitando parcerias. Mas aí é uma questão de coisas que, assim, questão de princípio mesmo, entendeu? Eu não quero fortalecer um movimento
E, cara, eu não acredito que o impacto seja positivo. Então, vai acabar a trend do peptídeo, aparecer outra coisa, outro componente natural, outro modulador de alguma coisa, e vão continuar vendendo. É creatina? Creatina funciona, o resultado é pequeno, assim, o que que eles vão fazer? Coma de creatina. É cafeína? É café? Bebida saudável? Pessoas consomem tradicionalmente, o que que eles vão criar? Super café. Eles vão criar uma necessidade, né. "Ai, mas a alimentação é pobre em magnésio". Pobre em magnésio? Nosso solo é pobre em magnésio. É, vou criar uma necessidade para vender magnésio. "Ah, mas a moringa é um extrato, super alimento". Vou criar uma necessidade. Sempre eles vão criar uma necessidade que não é real para continuar vendendo. E é por isso que eu não compactuo muitas vezes com essas coisas. Mas então é isso, pessoal. Aqui na minha contagem, 46 minutos, tá? Bastante coisa. Agradecer demais vocês aí pelo carinho. Todos os links que vocês precisam estar na descrição. Consultoria, minha comunidade com mais de 120 aulas aí. Eu explicando temas para vocês, analisando artigo. O link está aqui embaixo, atualizado semanalmente. Tem também meu livro de musculação, tudo que você precisa estar nos links. Vou agradecer vocês pela atenção. Você pode hype o vídeo, se você gostou, comente. Se você chegou no final, que é a galera que diz estou aqui agora, e talvez esteja lavando uma louça, abraço para você que está lavando uma louça. Ou talvez você esteja fazendo almoço, ou esteja almoçando, domingo, dia de churrascão, família, nota 1000, né? Pô, eu gosto da refeição churrasco, arroz, maionese, farofa, salada, uma carninha assada. Pra mim, né, tá aí, inclusive quando me falaram de alimentos calóricos que eu gostava, na verdade é refeição churrasco, né, que a combinação desses alimentos me agrada muito. Fiquem de olho aí que tem muita coisa legal que vai rolar, os projetos. Muito obrigado por todo o carinho, desejo um ótimo dia pra vocês. Treinem, se alimentem bem e estudem. Abraço do Lucão e até o próximo vídeo.